a forma de combater de alguma maneira os que não nos querem bem é a gente se fazer conhecer melhor por eles. E a forma como a gente tem é, sem dúvida, estando. Você mora no Brasil, você mora em São Paulo, você tem que fazer alguma coisa por essa cidade, você tem que se apresentar como alguém que tem interesse na sociedade brasileira. Nos foi iniciado desde a nossa pequenez, assim, quando nós éramos crianças, a olhar o outro, a fazer o bem, a... Isso tem que passar dentro da sociedade. A minha família era de judeus, a gente sempre falou lituanos, mas na verdade é da Bielorrússia, né? E minha mãe, grávida, foi mandada para a Sibéria pelos russos em 1939. Semanas depois eu nasci num Korros, no Cazaquistão, o que seria hoje o Cazaquistão, na cidade de Bulaev. E aí os meus avós, que eram... Bom, meu pai também, que não tinha ido, né, que não foi exilado para a Sibéria, conseguiram fazê-la voltar um ano depois. E daí os nazistas já estavam entrando, matando judeus, e eles resolveram, pediram para uma família de cristãos ficar comigo. Para isso eles pagaram 2 baldes de ouro. Eu conheci a pessoa que desencavou os 2 baldes de ouro, por isso eu sei que é verdade, senão não daria nem para acreditar. Meus pais foram assassinados, um por um de um jeito, ela com a família toda de outro, e eu fiquei escondida. Quer dizer que durante a guerra eu fiquei escondida numa família de cristãos, não sei se católicos ou ortodoxos, na Polônia. Por quê? Eu penso que é Polônia, porque eu falava polonês quando eu cheguei para o Brasil. Era a língua que eu sabia, polonês, ídis, e um pouco, já tinha aprendido um pouco de hebraico. Quando a guerra acabou, eu fui resgatada por uma prima sobrevivente que ficou com os partisãos, chamados partisãos, no mar, nas florestas, mas ela ficou acompanhando a minha vida, vamos dizer que eu estava viva, e quando terminou a guerra ela foi me resgatar. E daí a família dela, a família dos meus pais, a família do marido dela, todos tinham sido mortos, assassinados de formas terríveis, e ela resolveu não ficar mais na Rússia, Polônia, enfim, que era cada vez, era perto de Vilna, a cidade cada vez mudava, era Polônia, era Alemanha, era Rússia, enfim. Chegamos num campo de refugiados na Itália, e lá as pessoas, tinha o grupo de militantes, enfim, eu acho que era da Joint, que iam buscar famílias nas Américas. Quem tinha família nas Américas, e minha prima, essa que me resgatou, sabia que ela tinha uma tia que morava antes da Revolução, logo depois da Revolução, já foi com toda a família para o Brasil. Ela escreveu, acharam o endereço dessa tia, ela tinha o nome e tudo, seria minha tia-avó, e daí ela tanto insistiu, enfim, tanto fizeram o que fizeram, que afinal eu vim para o Brasil para ser adotada por um dos filhos dessa minha tia-avó, que tinha perdido um filho, e daí parece que eu era a tal criança prometida. Então cheguei aos 7 anos e meio. Como tudo na minha vida, eu interpretava, eu achava que era tudo normal.
Eu não conhecia uma outra realidade. E então, mudar de casa, mudar de família. Me lembro que quando eu me despedi do meu primo, do marido da minha prima, do marido da Rivka. Rivka é a grande personagem da minha vida, né? Ela me resgatou e depois, quando nós nos reencontramos, foi um reencontro que só nos separamos quando ela morreu, mas em Israel. E aí eu fui para lá, no dia que ela morreu, fui avisada, corri para lá, cheguei antes, ainda era como ela morreu numa sexta-feira, só foi enterrada no domingo. Até lá nós sentamos Shiva e vinham as pessoas e vinham me contando, começando a contar, ou continuando a contar mais a minha história. Como é que foi a minha chegada no Brasil? Então, foi uma chegada normal, vamos dizer assim. Não me lembro de ficar surpresa, não me lembro de querer saber, não me lembro de fazer perguntas. Então, eu tenho esse tipo de lembrança, vamos dizer assim, de coisas talvez menos respeitosas ou mais mentirosas, no sentido de que eu acho que minha mãe estava tão convencida de que eu era filha dela, de verdade, que ela me contava historinha, né? História de que ela tinha perdido o filho, aí ela foi para a Europa para esparecer, e daí ela ficou grávida, e daí os nazistas começaram a perseguir os judeus, então eles voltaram para o Brasil, mas não podiam trazer uma criança, então eu fiquei muito bem guardada, e até que acabou a guerra e eu pude vir para o Brasil. Era uma história, vamos dizer, para se acreditar, de certa maneira. Eu também não fazia muita pergunta. Fui a primeira presidente da Unibis pelo seguinte, quando eu comecei a trabalhar na Ufidas, naquela época não tinha Unibis, né? Era Ufidas, uma entidade que ajudava muito, principalmente mulheres e crianças, e toda a comunidade judaica. E nós tínhamos vizinhos. A policlínica era encostada, era parede com parede, que cuidava da assistência médica. E uma outra, uma rua adiante, que era a Ezra, e na época cuidava mais de homens. Quando os primeiros imigrantes chegaram, eles fizeram um trabalho lindo. Os voluntários iam, inclusive, fazer massagem nos pés. Eu li atas de uma generosidade das pessoas, sabe? De voluntários irem fazer massagem nos pés, porque as pessoas que vieram trabalhavam como clientelte, que é as pessoas que vendiam roupa de porta em porta. Então eu imagino que os pés deles à noite já eram muito cansados e havia voluntários que faziam esse bem, né, para essas pessoas. Bom, então eu trabalhava mais na área social mesmo, fazendo festa e angariando dinheiro. Aí eu comecei a me perguntar, mas para onde vai esse dinheiro? E eu perguntando, né, lá na própria Ufidas, eles me mostrando todas as contas, eu percebi que uma grande porcentagem ia para a administração, para o administrador, para a secretária, para porteiro, para luz, enfim, para todos os gastos mais administrativos. Eu disse, mas isso não está certo. Espera aí, nós temos um vizinho que tem um prédio, que gasta administrador, que gasta luz, que gasta secretária, que gasta... E temos a Ezra, que quase não faz nada hoje, mas que também tem um prédio, que tem o guarda, que tem não sei o quê. Por que não juntar? Por que não juntar e ter só uma administração, só um administrador, só uma secretária, só uma conta de luz e assim por diante? Mas eu sentia que precisava ser diferente, que tinha
que nós tínhamos que evoluir, que nós tínhamos que ser outra coisa dentro não só da comunidade, mas colocar uma outra ideia, uma outra concepção de comunidade. Bom, eu sou a favor de Keilah quer dizer, juntar todas e, quer dizer, uma única caixa, um único caixa, e as entidades todas prestando serviço, fazendo seu orçamento anual, um grupo indo buscar os fundos, distribuindo de acordo com o seu orçamento e tocar para frente, mas essa seria, vamos dizer, este seria o meu ideal. Ainda é o que teve, na minha opinião, que foi uma fusão, vamos dizer assim, foi a Casa de Cultura que se fundiu com a Unibes, né? Quer dizer, a Célia Parnes conseguiu fazer isso, que é uma coisa fantástica, né? Até que finalmente, na força e na marra, eu consegui ficar presidente da UFIDAS. E daí, sendo presidente da UFIDAS, tinha um outro poder, a presidente sempre tem outro poder, né? E daí eu fiz a unificação, junto com o apoio do presidente da ESLA e da Policlínica, e conseguimos fazer uma coisa ótima. Sempre trabalhei com eventos e acabei gerenciando um grupo de música contemporânea, enfim, na Europa, e fiquei amiga de várias pessoas lá. Uma delas era a Chiara Samughel, que foi a primeira fotógrafa mulher profissional da Itália. E nós éramos muito amigas, e eu fiz uns trabalhinhos para ela. Ela morava primeiro em Roma, depois em Nice, e ela já era mais velha que eu, uns 10 anos ou mais, e mais que 10 anos. E ela foi parar numa clínica e tinha um documentarista que me entrevistou, na verdade, sobre a Chiara, e que entrevistou também uma outra amiga comum nossa, fazendo a vida dela. Quando ela foi para essa clínica, e foi na época da Covid, aí a família que ficou herdeira, que nunca tinha olhado para a Chiara, mas fez ela assinar lá os documentos para serem os herdeiros, proibiu qualquer aproximação com ela e proibiu esse documentarista que estava fazendo o documentário sobre ela. Imagina, um italiano que estava fazendo documentário da primeira fotógrafa mulher na Itália, nos anos 50, mais ou menos, que ela começou. Aí, a família proibiu e mandou, sei lá, dizer se ele fizesse qualquer coisa que ele seria processado, não sei o que. Ele ficou desesperado, porque ele já tinha muito material dela. E comentou com essa amiga comum. Ela disse, não se preocupe, volta a falar com a Antonieta e pede para ela te contar a história da vida dela. É uma história interessante. Eu estou tão mal de falar da minha vida, mas vou falar. Decidi, vamos sentar e aí falei com ele umas 2, 3 horas no primeiro dia, mais outras no segundo. E ele, com um aparelhinho pequenininho que ele ficou, é uma filmadora do tamanho nem da minha palma de mão. É um negócio muito incrível. Nunca mais ouvi falar nele. Passam-se 2 anos, a Covid ficou 2 anos, né? No terceiro ano, agora, em janeiro desse ano, recebo um telefonema dele dizendo, olha, o documentário está pronto. Eu digo, não acredito, mas que documentário pronto? Aquelas nossas... Ele disse, sim, vou te mandar as primeiras provas. Mandou. Aí depois
mandou já o definitivo na estreia do que foi no Miss. Eu comentei assim, no palco, né, quando chamaram, tal, realmente foi uma noite inesquecível, um acolhimento muito, muito fantástico. E eu comentei, né, que pena que o Jânio não está aqui para ver. No dia seguinte, me liga alguém, uma pessoa que, aliás, eu conheço desde menina, mas que eu não via há muito tempo. Eu sei que eu tinha visto ela no Miss, mas não, assim, a gente não conversou. Ela me liga e diz: Antonieta, você gostaria muito de trazer o Jânio para o diretor? Digo: nossa, o filme ganharia muito, as pessoas ganhariam muito para conversar com ele, os jovens ganhariam muito. Ela disse: então eu vou trazer, então pode falar com ele qual é a data que ele pode vir, vamos marcar outras exibições e eu pago a passagem dele. Eu patrocino a passagem dele. A Eide Feldon é uma artista plástica, né? Nesse documentário, uma outra maneira de se mostrar o Holocausto, a perseguição, a minha reação, a minha evolução como pessoa, para depois me tornar, vamos dizer assim, para me tornar. Eu sei lá o que eu me tornei, mas eu sei lá, eu me interesso pelas pessoas, eu me interesso pelo ser humano e principalmente pelas crianças deste país e de qualquer outro, gente, de qualquer país e de qualquer outro país. As crianças, nossa. Então, ele mostra isso tudo. Em primeiro lugar, antissemitismo sempre teve. A gente tem que se colocar de algum lado. É como eu digo, eu não sei se eu sou de esquerda, mas de direita eu não sou de jeito nenhum. Então, eu acho que a forma de combater, de alguma maneira, os que não nos querem bem, é a gente se fazer conhecer melhor por eles. E a forma como a gente tem é, sem dúvida, você mora no Brasil, você mora em São Paulo, você tem que fazer alguma coisa por essa cidade, você tem que se apresentar como alguém que tem interesse na sociedade brasileira. Nos foi iniciado desde a nossa pequenez, assim, quando nós éramos crianças, a olhar o outro, a fazer o bem, isso tem que passar dentro da sociedade. Então, o jovem é muito importante, é importante voltar a ter, eu acho que até tem, é que eu não sei, eu não estou muito a par, eu já tenho 85 anos, tanto tempo se passou, mas provavelmente grupos juvenis, mas não focados na religião só. É necessária a religião, sem dúvida que é necessário, é bonito, todas essas liturgias fazem bem, reforçam o núcleo familiar, mas o que é importante é você ter uma ação na sociedade, não focar tanto na religião, é focar mais na ação, no seu pertencimento como povo. Aí, quem sabe, alguns vão ser menos antissemitas.